Olá a todos, a gente vai começar mais uma aula de revisional para o Enem, né? Agora a aula 4, que é núcleo e cromossomos, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de célula, né? Lembrando que nem todas as células vão ter núcleo. As células que têm núcleo, elas são chamadas de células eucariontes, né? E aqui, então, mostrando essa célula, esse núcleo aqui dessa célula, tá? E aqui do lado, uma outra célula com um núcleo, aí tá um zoom para mostrar o núcleo, e dentro desse núcleo, os cromossomos, tudo bem? Bom, já começar a falar da carioteca, né? O que é a carioteca? A carioteca, então, é o envoltório do núcleo, né? Então, é o que delimita o que é dentro do núcleo e o que é fora. Lembrando que existem dois tipos diferentes de células. As células eucariontes, que são aquelas que possuem a carioteca, tá? Diferenciando, então, o que é dentro do núcleo e o que é fora. E as células procariontes, que não têm carioteca. Então, no caso das células procariontes, o material hereditário ele está ali disperso no citoplasma, tá? Não tem uma membrana, né? Não tem a carioteca separando o que é dentro e o que é fora. E na célula eucarionte, então, o material hereditário ele está dentro do núcleo, né? Dentro dessa membrana, dentro da carioteca, certo? Existem outras diferenças entre essas células que nós já estudamos nas aulas passadas, né? Mas a principal diferença, sim, que a gente olha é a presença ou ausência da carioteca, tá? As células eucariontes normalmente apresentam apenas um núcleo, tá? Existem células, entretanto, que vão ter mais de um núcleo. Por exemplo, protozoários, que vão ter macronúcleos e micronúcleos, certo? Eles possuem funções diferentes dentro ali da célula. Quanto o macronúcleo ele está relacionado à reprodução e também ao controle do que acontece na célula, o micronúcleo ele vai estar relacionado apenas à reprodução assexuada e reprodução sexuada, tudo bem? E a gente tem algumas células que vão ter numerosos núcleos também. Por exemplo, no corpo humano, a célula muscular estriada esquelética, né, que é a que forma as fibras musculares no nosso corpo, elas possuem diversos núcleos, tá? Existem também células que são eucariontes e que não têm núcleo, como, por exemplo, a hemácia. A hemácia é um tipo de célula sanguínea que transporta gás oxigênio. Então, essa célula está no nosso sangue. A função dela é o transporte de gás oxigênio para todas as outras células do corpo. E a gente pode afirmar que ela é uma célula eucarionte, apesar de não ter núcleo. Por quê? Porque ela perde o núcleo ao longo da sua diferenciação. Então, no início, quando essa célula vai ser formada, no início da sua formação, ela possui núcleo e ela perde esse núcleo ao longo da sua diferenciação para formar uma hemácia, para formar uma célula diferente das outras, né? Por quê? Muito provavelmente é para ter um maior espaço, né, para o transporte de gás oxigênio. Ela tem um formato que é mais adequado para ela poder circular, né, junto com o sangue e transportar o gás oxigênio. Tudo bem? Quais que são os componentes do núcleo, então? Né, o primeiro que a gente estava falando é a carioteca, certo? Que é a membrana que delimita o que é fora e o que é dentro do núcleo, né? Na carioteca existem vários poros. Esses poros, eles controlam o que entra e o que sai do núcleo da célula, tá? Esses poros, eles vão ter várias proteínas, né, ao longo desses poros para poder permitir ou não a passagem de certas substâncias, né? E aqui na região externa da carioteca
ela vai estar conectada com retículo endoplasmático e com vários ribossomos, tá? Aqui, ó, mostrando aqui os ribossomos. Dentro do núcleo também a gente tem o que é chamado de cromatina, que recebe esse nome por causa da coloração que tem, dependendo do corante que é utilizado. A cromatina, ela é o conjunto de cromossomos, né? Então, esses filamentos que a gente está vendo aqui são os cromossomos, tá bom, gente? E aí vão ter dois tipos diferentes. A heterocromatina, que é a região dos cromossomos que vai estar mais enrolada, e a eucromatina é a região dos cromossomos que vai estar mais frouxa, tá? No geral, os cromossomos dentro da célula, eles estão assim, ó, bem mais frouxos, com algumas partes mais enroladas, tá? A região frouxa dos cromossomos é a região que vai ser utilizada na produção de proteínas, né? É a região do DNA, a gente vai falar daqui a pouco, que vai estar sendo lida, que vai estar sendo utilizada para realizar diversas funções na célula, como produção de proteínas, certo? Os nucléolos são regiões do núcleo que vão ser constituídas de proteínas e RNA associado a proteínas e também de DNA. Vai ter uma função muito importante, que é a produção de RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele vai estar relacionado à função de produção de ribossomos, né? Então, aqui nessa região que são produzidos o RNA ribossômico, e esse RNA ribossômico é que vai fazer parte dos ribossomos, tá bem? A gente finaliza aqui a parte 1 da aula 4, tá? E aí, vocês precisam de mim, né, para me achar, no YouTube ou no Facebook, Prof. Tatiana Siviero, e qualquer dúvida também podem me mandar no e-mail tati.siviero@gmail.com.